pessoal, tudo bem? Fabiano Caprio. Hoje nós estamos aqui com a amiga Vânia, falar um pouquinho sobre a participação social e sobre as crianças também. Vânia, obrigado por receber a gente. Conta um pouquinho de você, quem é a Vânia, o que ela faz, o que ela participa. Vamos lá, fala um pouquinho para nós. Bom, gente, eu sou professora, né, de educação infantil e sou orientadora educacional aposentada, né, da Prefeitura Municipal de Santos. Faço parte também de uma associação de Santos, Aliados do Bem. Somos um grupo que trabalha com pessoas em vulnerabilidade e fazemos refeições diariamente, de segunda a sexta, na sede na Rua Luiz Gama, número 260. Sou voluntária, né? Faço esse trabalho já desde o início da pandemia. O grupo começou em abril de 2020, justamente para atender, né, as pessoas necessitadas que estavam na rua em vulnerabilidade. E o grupo foi só aumentando, foi dando certo, né? Então, estamos aí agora já com quase 50 mil marmitas entregues desde o dia 21 de abril. Bacana. Vânia, falando um pouquinho da participação de forma geral, né? Você que faz parte aí como professora também, né? Qual é a importância das pessoas participarem da sociedade civil organizadas? Seja ela um sindicato, uma associação, qual a importância da participação das pessoas nesses segmentos? É muito importante. A partir do momento que fazemos parte, né, da sociedade, já desde criança, né? Isso é uma coisa que já começa na família, né? Com os pais, depois os filhos, quando temos irmãos, né? A própria família, ela já representa, já tem essa representatividade para cada um, né? Para cada indivíduo. E na escola é onde começa a primeira interação, assim, o primeiro meio de interação, né, daquela criança. Ela tem o grupo da classe dela, depois ela tem o grupo da escola, né, e geralmente no grupo da sala, né, da classe, ela já começa, né, a dar os primeiros passos assim para essa representatividade, porque ela é uma criança, mas ela é um aluno, ela é ou uma aluna, né? Então isso já representa alguma coisa, né? Ela é um discente, né? Ou existe o docente, né? Então a própria escola, ela já tem essa representatividade. Então já é o segundo meio, né? Primeiro é a família, depois a escola, e depois o que acontece na vida da pessoa vem do meio natural mesmo, né? Que tem pessoas que têm mais essa facilidade, né? De encontrar uma representatividade na vida dela, né? Aí ela começa a ter essa participação efetiva, às vezes na própria escola, nos diretórios acadêmicos, né? O mesmo, às vezes, num centro estudantil, né? Então, já começa por aí. Eu vejo assim, pela minha experiência, né? Que eu sempre fui uma pessoa muito participativa. Então, comecei mesmo na família, depois comecei na escola, e assim, a pessoa, quando ela está voltada para isso, parece que a própria representação, ela vem para ela, sabe? As coisas vêm chegando. Vão chegando, Então é uma coisa natural, né? E a pessoa também, ela precisa gostar, que não adianta nada, né? Às vezes ela está num meio que ela não vai participar, né? Que ela não vai ter uma autonomia, né? Ou um próprio conhecimento, né? Porque tudo que você vai fazer, você tem que ter esse conhecimento também. Bacana. Vânia, falando um pouquinho de representatividade, de forma geral, né? Qual é a importância de nós escolhermos os nossos representantes? Seja ele o síndico do nosso prédio, o presidente de uma associação, o presidente da República, o governador, enfim. Qual é a importância de nós
escolhermos os representantes? É bem importante. Isso faz parte da própria Constituição, né, brasileira. Se a gente for ver alguns itens, né, por isso que nós temos que votar, né, porque o voto é obrigatório. Então, nós temos também que eleger algumas coisas para a vida da gente, né? Então, a gente não escolhe o pai e a mãe, mas a gente tem que, né? A gente pode ter a escolha de qual escola eu vou estudar, né? Às vezes não escolhemos o professor que queremos, mas a gente pode tentar buscar, né, uma coisa melhor para nós, né? Aquilo que a gente também procura para requisitos também, né, nosso. Mas a representatividade, assim, né, desses órgãos, eles são bem importantes. Eu fui um tempo orientadora educacional e eu vi o quanto que é importante a função de um conselheiro, né, tutelar, atuando dentro da escola, atuando na família, né? Então, e a orientadora, ela tem muita ligação, né, assim, diretamente. Ela é que faz essa ponte, né, da escola com a família e o aluno. Então, e também junto com o órgão do Conselho Tutelar. Então, com a pandemia, eu senti assim que muitos problemas surgiram e o próprio Conselho Tutelar não conseguiu, assim, pela demanda, né, da conta, né? Pela demanda assim da criança que está em vulnerabilidade, que está com problemas em casa, né? A gente sabe que muita criança, né, muito adolescente ficou bagunçou com tudo, né, ficou muito tempo em casa, né? Então não podia sair, né? Ficamos praticamente sem liberdade, né? Para poder fazer coisas que a gente já estava acostumado. Então, eu senti que, assim, esse órgão, não que ele perdeu a representatividade dele, mas é um órgão que precisa ter um olhar diferenciado e precisa que outros órgãos dêem um apoio maior para ele também, dentro de cada município, né? Vânia, qual é o impacto de nós não escolhermos os nossos representantes? Eu costumo brincar que é você chegar num restaurante e aí o garçom vai chegar na mesa e falar o que vocês vão comer. Você fala, não, a mesa do lado vai escolher o que a gente vai comer. Então, é uma historinha que reflete, né, o meu entendimento. Mas queria que você falasse um pouquinho de qual é o impacto, né, para nós, de nós não escolhermos os nossos representantes. É um impacto, eu sinto assim, não é de anarquia, né? Não é nesse sentido de anarquia, mas um sentido de, se nós temos a oportunidade de escolher, por que nós vamos deixar de escolher, né? É importante porque nós temos as opções e nós temos direções para isso, né? Às vezes eu digo direção assim, porque tem pessoas, dependendo da sua função ou dependendo do seu trabalho, né? Ela pode dar um segmento melhor para aquilo, dentro da própria comunidade também, né? Então, eu não consigo entender o porquê não ter essa oportunidade de não participar. Porque você, na própria família, você já participa, você dá opinião, você tem uma função, ou você é filho, ou você é pai, ou você é mãe, você é irmão, né? Então, já começa por aí. Na escola também, você tem algumas funções. Então, tudo. Aí, depois, quando você começa, né, a abrir o teu campo de relacionamento, né, você também começa a ter outros tipos de funções e de escolhas também.
Mas é importante mesmo a gente pensar, é como você falou, né, na mesa do lado, né? Ninguém vai pensar, né, e às vezes no outro, né? Bacana. Vânia, entrando um pouquinho no Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar é uma eleição eletiva, né? Para que você faça parte da eleição, você tem que entregar as documentações que você comprove que você trabalha com criança em até 2 anos. Depois disso você tem uma prova, e aí você estando apto, né, passando na prova e a documentação estando ok, você, né, pode se tornar um candidato ao Conselho Tutelar. Essa é uma eleição um pouquinho diferente, ela é uma eleição eletiva, quer dizer, as pessoas votam se quiserem. O local também da votação geralmente é diferente, porque não são todas as escolas que ficam disponíveis, junta-se 3, 4 escolas, enfim, tem uma mescla nesse sentido. Nesse cenário do Conselho Tutelar, como você enxerga ser uma eleição eletiva? O que você acha, qual é o seu ponto de vista dessa eleição do Conselho Tutelar ser uma eleição eletiva, não ser obrigatória? É uma oportunidade de levar o eleitor assim de uma forma mais consciente, porque se ele vai votar e não é obrigatório, é porque ele realmente quer votar naquela determinada pessoa. Se eu não me engano, acho que são 3 candidatos, né? Vota em 3 candidatos. Então, são 3 candidatos que têm a oportunidade de realizar aquilo que ele está pleiteando, né? Que é entrar dentro de um órgão que tem uma representatividade dentro, né, do município. E o eleitor, ele realmente vai porque ele quer votar naqueles 3 candidatos, né? Embora às vezes ele não só quer aquele único candidato, mas é uma opção dele. Então é importante. Seria interessante colocar uma eleição não obrigatória na própria Constituição nossa, né? Bacana. Porque o voto, ele é importante. Nós estamos aí passando por todo um processo, né, político, e nós acompanhamos nas últimas eleições, né, para presidente do Brasil, e que hoje nós ainda estamos sofrendo com isso, né, após 3 meses praticamente, né, porque foi em outubro, né, as eleições foi em outubro, e estamos agora já em meados de janeiro, e ainda estamos num processo que ainda se vê muita perturbação, né, diante do eleitorado, e do eleitor, né, e dos que foram empossados também já. Então, é bem... como é que é assim, apartidário, né? Eu sinto que esse tipo de eleição é dar uma consciência para quem vai até o seu colégio eleitoral. Bacana. Vânia, falando um pouquinho agora do Conselho Tutelar, né? Você sendo uma profissional da área da educação, né, já com bastante experiência, qual é a importância do conselheiro tutelar na sociedade de forma geral? Eu já falei anteriormente, né, que é bem importante o trabalho do conselheiro, né, na escola. Mas na sociedade, ele é uma representação efetiva, porque não basta só atuar dentro das escolas, né, o conselheiro. Ele tem que atuar também dentro de outros segmentos, até mesmo em hospitais, né, que a gente sabe que tem pessoas que necessitam, né, de uma orientação, de um apoio, né, tem que atuar também em comunidades, não só carentes, comunidades também que
que permeiam assim aquela falta de eu estou querendo atingir também assim a sociedade mais De forma elitizada geral. também, sabe? Porque hoje o jovem ele está muito em vulnerabilidade também, né? O jovem bebe demais, né? E nós acompanhamos alguns casos, o menor de idade, né? Então, e esse tipo de ação, né, do jovem é para qualquer classe social, né? Sim, são sintomas de problemas, né? Então, e se é menor de idade, né? E se isso vai provocar uma ação que não vai ser boa para um coletivo, então hoje o conselheiro tutelar ele tem que ter toda uma abrangência, né, de não só de classe social, mas de comunidade, como ele vai agir, onde ele vai agir, né, em qual situação, e ter um olhar mesmo, não só porque ele está ali no cargo, né, ele está representando, né, mas com um olhar mesmo porque ali é uma pessoa, né, é um ser, eu digo, para quem ele vai atender, né, vai fazer Sim, um sim. atendimento, né, é uma pessoa Precisa de uma atenção, né? que precisa ter uma orientação, a família também, né, é importante também, a família estar junto com o conselheiro tutelar, né, então... Bacana. Vânia, entrando um pouquinho agora na criança de forma geral, qual é a importância na formação da criança ela participar de uma atividade, seja ela um futebol, uma música? Qual a importância na formação da criança esse tipo de atividade? Eu acredito muito que é muito importante. Não basta só ela frequentar a escola, né? A escola ela dá oportunidade para isso também, né? Para ela desenvolver essa parte esportiva, a parte de expressão artística dela. Então, mas o que é mais importante é a comunidade poder oferecer isso para ela, né? Fora da escola, a gente vê projetos importantes, às vezes tem muitos projetos bons dentro de periferias, né? E projetos que dão certo, com parcerias também muito boas, né? Parcerias que são ali, que bancam, né? Às vezes até o projeto. E hoje nós temos que pensar que a gente tem que ter mesmo essa parceria, né? De outros órgãos, né? De órgãos particulares também. E o jovem, ele precisa ter esse apoio e também se sentir que ele é valorizado, né? Principalmente através dessas expressões, seja artística, seja do esporte, né? É bem Bacana, válido. legal. Vânia, agora entrando, continuando um pouquinho, né, na criança, mas entrando um pouquinho no tema mais delicado que é a fé. Qual é a importância da fé na formação da criança? Qual a importância das atividades religiosas, enfim? Qual a importância na formação da criança ter inserido aí, nesse caso, esse contexto da fé? É um contexto bem polêmico, né? Na atual situação que estamos vivendo, né, no mundo todo, né, onde tem guerra, né, onde tem outros tipos de problemas de pandemia, problemas de saúde, problemas da própria religião, né? Então, o importante é acreditar que o ser humano, ele tem uma essência dentro dele. E essa essência, independente de onde ele esteja, se ele está dentro de uma igreja, se ele está dentro de um terreiro, ou se ele está dentro de um templo, né? Ou se ele está dentro de um campo, né? De um lugar aberto, independente do local,
o Deus sempre vai ser o mesmo, a essência sempre vai ser a mesma. E a fé, ela é uma conquista, né? Ela não, você não coloca no ser humano, quando ele nasce, fala assim, ah, esse vai ter uma quantidade de fé, esse vai ter mais essa quantidade de fé. A fé, ela é conquistada, né? Todo dia vemos que existem problemas, que existem situações que podemos não acreditar, né, que a situação possa melhorar, e mesmo assim nós temos aquela resiliência de acreditar que pode melhorar sim, que pode ser um dia melhor, é um dia sendo melhor que o outro. Então, essa questão da fé, ela está muito ligada com cada um. É o que cada um sente dentro do seu coração, né? E o Deus, podemos falar de Deus, mas nós temos aí algumas religiões que, né, vê um Deus diferente, ou aquele ateu que não acredita em nada, né? Então, Deus, ele pode ser encontrado, sim, diante daquilo que a pessoa tem dentro dela, né? Bacana. Vânia, entrando na reta final do nosso bate-papo, eu queria que você deixasse um recado aí para quem está assistindo aí com a gente. Recado amplo, de forma geral, só para a gente encerrar. Ah, o recado é que eu gostaria muito que, como brasileira, né, que nosso país desse muito certo na área da educação, na área da saúde, na área da religião, né, que fosse que todo mundo, né, todas as pessoas pudessem estar felizes e continuar agindo de maneira representativa, né? Que foi a nossa conversa aqui hoje sobre isso. Então, muito obrigado, Vânia, por todo o carinho, por toda a atenção, né, por receber a gente aqui. Nós vamos ficando por aqui. Pessoal, muito obrigado. Fiquem todos com Deus, sempre. Valeu!